me desenvolvo e evoluo com meu filho. Olá, eu sou Ricardo Scapini, o pai. Olá, eu sou Thiago Scapini, o filho. E nós estamos indo para o nosso 6º episódio do podcast Pode Pai. Um podcast que é feito de pai para filho. E de filho para pai. E o tema desse nosso episódio é... Preocupações. Aquilo que te preocupa. Aquilo que me preocupa. E aquilo que me preocupa. E o que nos preocupa. Então, pai, esse é um momento para você conversar com seu filho sobre preocupações. Filho, esse é um momento para conversar com seu pai sobre preocupações. Porque nós temos preocupações diferentes. As nossas preocupações como adultos são preocupações de responsabilidades de coisas que quando a gente era criança, a gente nem imaginava que nós nos preocuparíamos com isso. Por exemplo, o Thiago vai falar de algumas preocupações dele que você, pai, também já deve ter tido na idade dos nossos filhos. E agora a gente vai falar para ele um pouquinho das preocupações que nós temos hoje, que a gente achava que na idade deles, essas preocupações que eles têm seriam as nossas últimas preocupações. Por exemplo, que daqui a pouco a gente vai falar disso, estudar para a prova. Eu lembro que na minha época que eu ia estudar para a prova era uma preocupação, e antes de fazer a prova aquele frio na barriga, e eu lembro assim, filho, que toda vez eu pensava, eu não vejo a hora de crescer, porque quando eu crescer eu nunca mais vou ter frio na barriga. Eu achava que isso era uma coisa exclusiva daquela época que eu vivia. E mal sabia eu, e essa é a nossa natureza, que viriam outras preocupações. Então, nós vamos começar falando sobre algumas preocupações que elas são importantes que a gente tenha, afinal de contas é por isso que a gente se preocupa, significa que a gente se ocupa antes mesmo da coisa acontecer. Por isso que chama-se preocupação. Mas ela é importante porque ela liga o nosso modo de sobrevivência. Se nós não ficássemos tão preocupados com algumas coisas que estariam para acontecer, talvez a gente desconsiderasse as possibilidades de perigo, de segurança e até mesmo de aprendizado com relação a isso. Então, preocupações, elas são importantes, elas vão fazer parte da nossa vida. E eu aprendi, e você pai deve ter aprendido, vocês filhos vão aprender, que isso não acaba com a gente crescendo, com a gente nos tornando mais experientes. As preocupações apenas mudam, mas elas moldam o nosso caráter, moldam a nossa responsabilidade. E vamos direto ao ponto. Vocês, filhos, qual o tipo de preocupação que uma criança tem, filho? Estudar para prova, estudar para trabalho, estudar para tarefa de casa, estudar para saber quando que vai cair prova, estudar para tudo, estudar e estudar. Mas uma criança tem preocupação em perder horário? Tem. Tem? Você se preocupa em perder horário no colégio? Eu não, mas em outros colégios que tem aquela tiazinha, o tiozinho do portão, que tipo, não, já deu horário, você não pode mais entrar, daí tem que se preocupar um pouco, né? Mas isso é uma preocupação tua ou dos teus pais? Se você vai chegar atrasado ou não no colégio, será que é uma preocupação sua ou é uma preocupação dos seus pais? Dos meus pais. Então, por que eu falo isso? Porque, assim como o Thiago falou de prova, de atividades, você se preocupa aí, às vezes, na educação física, fazer alguma coisa que você não gosta de fazer, algum esporte que você não gosta, isso te deixa preocupado ou não te preocupa muito? Não me preocupa. Não? Eu vou dar um exemplo que eu lembro de preocupação do Thiago, e talvez quando a gente cresça, talvez também algumas preocupações nossas também não mudem, tá? Não é porque a gente cresce que a gente passa a ter outras preocupações e aquelas que a gente tinha na nossa infância deixarão de existir. Talvez a gente carregue preocupações da infância para nossa vida adulta também, tá? Isso é extremamente normal. Exemplo, se você tem medo de fazer um exame de sangue por causa da picada da agulha, a gente ia rir porque isso foi um episódio nosso, né? Que a gente falou sobre o exame de sangue, não foi? Você errou. Agora ele acertou. Não é exame de sangue. É exame de sangue. Se vocês acompanham a gente, sabe que a gente falou sobre isso no episódio, que o Thiago ficou bastante abalado, né? Teve que deitar na cama. Quando você viu, já estava quase vendo Deus, não foi escândalo, né? Mas, assim, essas preocupações, talvez ele vai ter para a vida dele toda. Mesmo quando ele crescer, ele vai continuar tendo a preocupação de quando ele vai fazer exame de sangue. Então, o que eu recomendo para vocês, filhos? Aquela preocupação que você tem, ela é importante, ela é da nossa natureza, mas tentem canalizar essa preocupação no sentimento de, poxa, talvez essa das preocupações que eu venha ter é uma das menores, então para que eu vou perder tanto tempo com essa preocupação? Fala mais sobre algumas preocupações e o quanto tempo você perde com elas. Eu tenho preocupações de ajudar meus pais, de arrumar a minha cama, de lavar a louça. E eu perco no mínimo uns 5 a 10 minutos fazendo cada uma. Você já perdeu sua noite de sono por uma preocupação? Já. Já?
Que tipo de preocupação? Quando eu assisti um filme de terror, eu tive um pesadelo. Eu tive que acordar 5 da manhã e ficar esperando até as 7 da manhã pra poder ir pro colégio. E sim, eu fiquei acordada mais de 2 horas. A minha preocupação... Deixa pra lá. Mas quando... Essa é a preocupação dele. Era isso. Mas quando a gente cresce, nós temos as preocupações que elas vêm acarretadas de responsabilidades. Então, pai, o conselho que eu posso dar pra vocês, e muitas vezes eu tento trazer esse conselho pra mim também, porque é fácil a gente falar isso, mas é difícil às vezes a gente experimentar isso na nossa própria pele. As preocupações, elas existirão, elas sempre vão fazer parte da nossa vida. Tente entender que algumas coisas a gente não pode controlar, aquilo que a gente não pode controlar, a gente tem que tentar aceitar, aquilo que a gente não pode aceitar, a gente tem que tentar, de alguma forma, não preocupar tanto, porque as coisas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer, do jeito que elas têm que acontecer, e quanto mais a gente planejar, quanto mais a gente antecipar essa preocupação, a gente vai poder tentar minimizar esses sintomas que elas trazem para nós. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um dia que eu estava sentindo muita dor. Lembra aquela dor que eu estava sentindo de torcicolo? Acho que foi o torcicolo. Aí eu fui numa farmácia e perguntei pro farmacêutico assim, ó, o que você tem de remédio bom para dor? Ele falou, se você quer algo bom mesmo, eu vou te dar uma injeção. Aí eu falei, opa, bora, vamos lá tomar injeção, porque eu não tenho preocupação com injeção. E o Thiago, como vocês viram, ele morre de medo de injeção. E eu lembro que eu, pra brincar, porque aí ele, esse jeito todo distraído dele, né, pai, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos tomar injeção. Eu também falei, vamos, só pra deixar ele preocupado também. E ele fez na hora uma cara de espanto, e lógico que depois eu já desmenti rapidinho, já falei, não, filho, a injeção é só pra mim, porque sou eu que tô sentindo dor. Mas isso não me preocupa, por quê? Porque eu pensava, entre o ponto da agulhada que eu vou tomar e a dor que eu estou sentindo, a agulhada ela vai ser tão pequena dentro disso que eu estou sentindo que se fizer a dor ir embora, então essa preocupação não se faz necessária. Então o conselho que eu dou para você, pai, e depois o Thiago vai dar o conselho para você, filho, é que você entenda o seguinte, algumas coisas a gente não vai poder controlar. Algumas vezes a gente vai ter que entender e a gente vai ter que passar por isso. Então tente só pensar na consequência que aquilo vai te trazer, se vale a pena ou não você dedicar tanto tempo da sua vida pensando nisso, nessa preocupação. Qual o conselho que você dá para o filho que está ouvindo a gente com relação a tentar não se preocupar tanto? Mas também tem uma atenção aí, filho, que eu não posso deixar de dar. Você tem que talvez se preocupar menos, mas você não pode deixar de se preocupar, porque isso pode ser até um ato irresponsável. Se a gente não tivesse preocupação com muitas coisas na vida, nós teríamos um ato de irresponsabilidade com muitas das coisas que a gente precisa ser responsáveis. Faz sentido? Faz. Então você tem uma prova, não estou nem preocupado. Isso é um ato de irresponsabilidade se você não estiver preparado para isso. Tire a nota que eu tirar. Não é tire a nota que você tirar. A vida não funciona dessa maneira. A vida são etapas, aprovações em cima de aprovações. Então, agora sim, qual o conselho que você dá para que o filho possa se preocupar menos, mas sem irresponsabilidades? Então, o conselho que eu dou é porque eu atualmente tenho 10 anos. Provavelmente que quem está escutando, da parte das crianças, deve ter mais de 12, 11, até 13 anos se bobear. Mas quem é menor do que 10 anos, até se tiver 9 anos, vai fazer 10 amanhã, só digo uma coisa, aproveite. Porque em 10 anos, tu vai ter mais responsabilidade do que você tinha com 5. 5, tu vai ter mais do que 3. E assim por diante, quanto mais tu cresce, mais tu sabe fazer. Isso chega a ser uma vantagem em certas coisas e desvantagem em certas. Tipo, eu quando era menor, eu era ambidestro. Eu escrevia com uma mão e desenhava com a outra. Hoje em dia, eu sou com as pernas. Eu consigo chutar com uma e chutar com a outra. Não tão igual, mas eu consigo chutar bem com as duas. Então, eu com 10 anos, parei de treinar minha mão. Mas eu comecei a treinar minha perna. E eu tive que substituir a habilidade da minha mão e coloquei na perna. Vocês, crianças, provável que ainda tem algumas habilidades, mas quando vocês crescerem, vai perder e vai criar novas. Então, aproveite enquanto você não tem muitas responsabilidades e etc. Muito bem, Thiago. Eu gostei muito disso que o Thiago falou. E você, filho, que ouviu o Thiago, crianças de várias idades, aqueles mais velhos que vão falar, é verdade, eu já passei por isso. E os mais novos que vão entender quando tiverem que passar por isso. Então, assim, as preocupações, elas vêm e vão. Você nunca vai conseguir levar uma vida sem nada de preocupação. O que você vai tentar levar na vida é uma maneira mais tranquila de lidar com essas preocupações. Aquilo que eu não posso controlar, não adianta aquilo ficar me remoendo. Aquilo não faz parte apenas de nós. Ou seja,
Eu não posso controlar se a professora vai me dar ou não uma prova para eu fazer. Isso é do controle da professora, de uma maneira dela fazer a tua avaliação para saber se você está evoluindo ou não. Mas o que está no teu controle é estar preparado para quando essa avaliação ocorrer, tentar fazê-la da melhor forma possível. Então é isso que a gente está querendo tentar deixar de recado para vocês. Tentem se planejar o máximo possível, porque assim você diminui as suas preocupações, porque você estará mais preparado para lidar com ela. Então a minha preocupação é amanhã não acordar atrasado. Então isso eu não tenho controle se eu vou acordar atrasado ou não, porque o relógio pode parar, pode acabar a luz, uma série de fatores. Então o que eu posso tentar fazer é colocar mais de um tipo de modo de despertador para que eu acorde, para que eu não fique dependendo de um relógio que pode acabar a bateria, que eu tenho um relógio acorda. Acredite, né, ainda existe aquele despertador que você dá a cordinha nele para ele despertar. Não importa como você vai fazer, o importante é que você dilua essa preocupação. Você sabe o que é dilua, filho? Não, assim como não sabia que se chamava pré-ocupação, achei que era só preocupação. Dilua é o seguinte, tem o de sol e tem o de lua. Essa foi péssima. Vocês me chamam de novo? Mas olha que eu puxo, velho. Diluir, gente, significa a gente diminuir a forma daquilo, a gente dividir em frações menores, então a gente colocar em partes menores, diluir. Então quando a gente fala dilui, divida em frações menores aquelas preocupações que você tem. Bom, nós já estamos chegando no tempo limite do nosso episódio, porque a gente sempre faz um jeito de ser um episódio curtinho para você, pai, ouvir com seu filho de uma maneira muito natural e você, filho, ouvir com seu pai de um jeito muito natural. Isso. Acho que é isso que ele acabou de falar, né? É isso aí. Então vocês que puderem ouvir no Spotify, ouçam no Spotify, que é muito legal, mas eu vou aconselhar vocês verem no YouTube, porque tem muitas coisas que a gente fala que é interessante de você ouvir, mas tem muitas coisas que vocês precisam ver, porque é muito interessante de ver, às vezes, as caras que esse cara faz. Principalmente no episódio passado. Eu tava tampando o nariz até agora, porque se eu espirrasse, ia virar um meme. Ia Vasco, como que é? Ia pro Vasco. Pessoal, eu sou o Ricardo Scapini, o pai. Eu sou o Thiago Scapini, o filho. E a gente agradece vocês por estarem juntos conosco em mais um episódio do nosso Pod Pai, que foi sobre preocupações. E preocupem-se menos, vivam mais e até o próximo episódio. Tchau! Meu filho